Cresci em uma área rural de Michigan. Não havia quase nada para fazer. Se você gostasse de olhar para árvores e plantações e passar muito tempo sozinho, aquele era o lugar ideal. Saí de lá assim que consegui um carro e dinheiro suficiente para me mudar. Não sou um odiador da natureza ou algo assim, mas prefiro estar perto de uma grande cidade qualquer dia. Meus pais não possuem mais aquela propriedade. Eles a venderam há 5 anos. Para descrever, era uma propriedade de 3 acres. A casa em si era bem grande e havia um prédio de armazenamento nos fundos. Eu tinha 13 anos quando isso aconteceu. Meus pais me deixavam sozinho com frequência nessa idade. Confiavam em mim porque eu amadureci cedo e tinha responsabilidades na propriedade. Era um fim de semana e eu estava jogando Vice City no meu PS2 na sala de estar, quando de repente um barulho metálico alto veio de fora, em algum lugar do quintal. Corri imediatamente para todas as janelas que pude para olhar para fora e ver se conseguia ver algo, mas não vi nada até chegar à janela que dava para o prédio de armazenamento nos fundos. A porta estava completamente aberta. Imediatamente peguei o rifle do armário e saí. Fiz minha presença conhecida gritando, "Quem está aí?" Sem sucesso. Quando cheguei à porta, deixei claro que tinha uma arma antes de olhar para dentro. Havia um monte de coisas lá dentro, desde o cortador de grama até o quadriciclo e infinitos itens de cuidados com o jardim. Alguém poderia estar se escondendo atrás de qualquer uma dessas coisas. Mesmo sendo uma criança, eu não me assustava facilmente, mas naquele momento fiquei realmente inquieto. Então fechei a porta do prédio e voltei para dentro da casa. Tranquei a porta e então sentei na janela por um bom tempo, observando o prédio de armazenamento, esperando que a porta se abrisse a qualquer momento. Aquela porta era pesada e impossível de abrir sozinha. Era simplesmente um fato que alguém veio e a abriu. Se ainda estavam dentro do prédio, eu não sabia. Decidi ligar para meu pai e perguntar sua opinião. Fui para a cozinha, peguei o telefone fixo e liguei para o celular dele. Ele não atendeu, então deixei uma mensagem de voz. Isso foi na época em que ainda era necessário deixar uma mensagem de voz, porque enviar mensagens de texto não era comum. Depois disso, voltei a sentar ao lado da janela, mas agora coloquei um programa de TV de fundo para tornar isso menos monótono. Levei o telefone comigo. Provavelmente estava prestes a desistir quando ouvi rangidos vindo do andar de cima. Meu coração estava agora na garganta. Tive que me perguntar a grande questão. Estava me assustando à toa ou havia alguém aqui? Tinha uma mentalidade de cão de guarda. Mesmo que eu não amasse aquele lugar, via-o como meu, da minha família, e tinha que protegê-lo. Mas eu estava em apuros. Peguei o rifle novamente e subi as escadas. Não disse nada. Gritar só faria um possível intruso saber que eu o ouvi. Cheguei ao topo das escadas e acendi a luz do corredor do andar de cima. Havia 5 portas para abrir, todas fechadas. 4 levavam a quartos e uma ao banheiro. Cada porta tinha uma fresta grande o suficiente para permitir ver por baixo. O rangido no teto que ouvi momentos antes veio do lado da casa onde ficava o quarto dos meus pais. Então me ajoelhei e olhei por baixo da fresta da porta e vi 2 pés descalços voltados para o outro lado da porta. Senti meu estômago dar um nó. A realidade da situação se tornou muito mais real e percebi que não estava pronto para ameaçar ou, Deus me livre, atirar em alguém. Levantei-me rapidamente e desci as escadas. Escondi-me no banheiro para ligar para meu pai. Ele ainda não atendeu. Deixei outra mensagem de voz e depois liguei de novo e de novo. Ele nunca atendeu. Devia ter deixado o telefone em algum lugar. Finalmente, liguei para o 911, como deveria ter feito desde o início, e sussurrei ao telefone o tempo todo, detalhando exatamente o que estava acontecendo. Disseram-me para ficar quieto no banheiro e não dizer uma palavra. Ouvi passos descendo as escadas e depois se aproximando da porta do banheiro, como se quem quer que fosse soubesse que fui direto para o banheiro. Os passos pararam do lado de fora da porta e houve uma pausa antes de uma voz profunda dizer: "E aí, garoto?" Ainda me lembro da voz e dessas palavras tão vividamente. Se ouvisse aquela voz hoje, ainda a reconheceria imediatamente. Quase quis chorar, de tão assustado que estava.
Desobedeci ao que a operadora me disse e falei: "Estou no telefone com a polícia agora e tenho uma arma." Coloquei a operadora no viva voz enquanto ela perguntava se tudo estava bem. O homem tentou abrir a porta e, ao perceber que estava trancada, ouviu-o se afastar. Ouvi os passos se afastarem até o silêncio e, em seguida, o som de uma porta batendo. Era o som da porta dos fundos, tenho certeza. Respirei aliviado e, a partir daí, esperei a polícia chegar. Quando chegaram, senti como se 1 milhão de quilos tivesse sido tirado dos meus ombros. Após uma inspeção minuciosa da casa, confirmando que o homem havia ido embora, eles perguntaram se havia algum lugar onde eu pudesse ficar naquela noite, e eu disse que sim, na casa do meu tio. Contatamos meu tio, que veio e falou com a polícia, depois me levou para sua casa. O que mais me assombra é que foi minha culpa. Poderia ter evitado isso. Deixei a porta destrancada quando fui investigar o prédio de armazenamento. Claramente foi quando o homem simplesmente entrou na casa. Mesmo com um rifle nas mãos, não me senti seguro. Foi a experiência mais horrível da minha vida. Eu tinha 18 anos quando meus pais foram em uma viagem de aniversário de uma semana. Minha irmã já havia se mudado, então eu fiquei responsável pela casa. A propriedade dos meus pais é cercada por bosques e tem uma estrada de terra que leva até a rua. A rua é uma estrada tranquila, com propriedades do mesmo tamanho ao longo dela, todas separadas por uma distância razoável, dando uma sensação realmente isolada. Todos na cidade se conhecem. Você vê rostos familiares o tempo todo, principalmente no posto de gasolina, na mercearia, nos bares, o que eu descobriria alguns anos depois, quando comecei a frequentá-los. Falando em postos de gasolina, essa história começa um dia enquanto meus pais estavam fora. Eu estava no posto de gasolina enchendo o tanque quando um Jeep Cherokee preto parou na bomba ao lado da minha. Um homem com um cavanhaque saiu, me cumprimentou e começou a encher o tanque. Naquela cidade, era normal estranhos se cumprimentarem assim. Ele trancou o bico na bomba de gasolina e então deu a volta para o meu lado da bomba e disse: "Com licença, você sabe como chegar à interestadual daqui?" Ajudei-o o melhor que pude. Ele tirou um bloco de notas e começou a escrever as direções que dei. Muito estranho ele não fazer isso no celular, como qualquer outra pessoa faria. Ele me agradeceu e perguntou se eu era da área. Eu disse que sim, cresci lá, e ele disse que era de fora da cidade, sem especificar de onde. Então voltou para o lado dele, colocou o bico de volta na bomba e perguntou meu nome enquanto dizia: "Prazer em conhecê-la." Eu disse que meu nome era Kate. Ele disse: "Que nome adorável." E entrou no carro. Quando entrei no meu carro, saí primeiro e virei à esquerda para voltar para casa. Foram apenas alguns minutos dirigindo antes de me aproximar da entrada da nossa propriedade. Desacelerei, liguei a seta e virei à direita na propriedade. Foi nesse momento que notei que o carro atrás de mim era o mesmo Jeep Cherokee preto. Ele passou por mim enquanto eu entrava na entrada da minha casa, indo na direção completamente oposta à que eu tinha indicado para chegar à interestadual. Quando passou por mim, não desacelerou nem nada, então parecia que ele simplesmente esqueceu as direções que eu dei e foi pelo caminho errado. Entrei em casa e segui com o resto do meu dia fazendo o que fosse. Acho que foi naquela noite que eu estava saindo para encontrar meus amigos, que saí de casa e caminhei até o carro quando ouvi passos por perto. Como eu disse, a casa é cercada por bosques e isso foi no meio do verão. Poderia ter sido qualquer número de animais. Então não investiguei, apenas entrei no carro e saí. Mas quando voltei para casa horas depois e caminhei do carro até a casa, uma voz de homem vinda de algum lugar no bosque chamou: "Kate." Senti um arrepio enquanto olhava ao redor. E então, em pânico, corri para dentro e tranquei a porta. Os vizinhos todos conhecem meu nome, mas as casas não são próximas umas das outras, então seria uma caminhada considerável e não havia razão para um deles chamar meu nome assim, como um estranho, sem se identificar. Decidi ligar para meus pais para contar a eles, e a explicação deles foi que devia ser um dos vizinhos e que provavelmente bateriam na porta. No dia seguinte, que era um sábado, fiquei em casa a maior parte do dia, e mais tarde naquela noite
Saí novamente para encontrar meus amigos. Depois de me arrumar e tudo, saí e, enquanto caminhava até o carro, ouvi claramente e alto alguém chamando novamente. Kate. Desta vez, não esperei um segundo. Corri de volta para dentro de casa e tranquei a porta novamente. Liguei para o 911 desta vez, enviando mensagens para minha família enquanto fazia isso. Depois que 2 policiais chegaram à casa, olharam ao redor do perímetro da propriedade com suas lanternas e voltaram dizendo para ligar novamente se isso persistisse. Não me senti muito melhor depois disso. Não parecia que eles tinham feito muito. Evitei sair até o dia seguinte quando tinha que trabalhar. Eu era garçonete em um restaurante próximo. Estava trabalhando um turno tarde. Saí de casa em plena luz do dia, paranoica de ouvir aquela voz novamente. Felizmente não ouvi. Talvez ver o carro da polícia finalmente os tenha assustado. Depois de muitas horas no trabalho, estava pronta para voltar para casa e desabar na cama. Entrei na propriedade, estacionei o carro na frente e caminhei até a porta da frente. Parei quando ouvi o som de passos novamente. Não parecia passos de animal. Fiquei parada no deck da frente por um segundo, esperando, e então aquela voz familiar gritou novamente. Kate, não chame a polícia de novo, querida. Gritei de volta. Você precisa de ajuda, está doente. E entrei na casa. Chamei a polícia mais uma vez. Os policiais vieram novamente, vasculharam o perímetro novamente e foram embora. Meus pais disseram que eu deveria ficar na casa de um amigo naquela noite. Eu não poderia concordar mais. Eles voltariam na noite seguinte, então depois disso me sentiria muito mais segura. Minha amiga Alex disse que eu poderia ficar na casa dela naquela noite, então arrumei uma mala e estava pronta para ir. Verifiquei as janelas primeiro para garantir que o caminho estava livre. Então saí, tranquei a porta o mais rápido que pude e corri para o carro. Quando virei a chave na ignição, ouvi algo à minha esquerda, bem do lado de fora da porta do motorista. Era um homem usando uma máscara, tentando abrir a porta. Eu não conseguia nem gritar. Parecia que estava engasgando com o ar enquanto colocava o carro em movimento. Ele começou a bater no vidro com o cotovelo. Virei o carro na grama e acelerei pela entrada. Virei à direita na estrada e só parei quando cheguei à casa de Alex. Estava chorando histericamente durante todo o caminho enquanto falava com Alex e seu pai ao telefone. Ele disse que teria vindo me buscar se soubesse da situação. Chamamos a polícia juntos pela 3ª vez no total. Alguns oficiais foram à casa dos meus pais para investigar novamente e garantir que nenhuma janela estava quebrada ou algo assim. Um policial veio até a casa de Alex, onde dei novamente minha descrição do que aconteceu. Provavelmente foi a maior ação que esses policiais viram em muito tempo nessa cidade tranquila. Felizmente, meus pais voltaram no dia seguinte e me senti segura novamente. Acredito plenamente que o homem no posto de gasolina me seguiu para casa intencionalmente e observou o lugar, percebendo que eu estava sozinha. E por qualquer motivo, brincou comigo até realmente tentar me pegar. Eu não deveria ter dado meu nome verdadeiro e deveria ter ficado mais atenta aos meus arredores, percebendo que ele estava me seguindo no carro naquele dia. Algumas pessoas são loucas e têm muito tempo livre nas mãos. Esse incidente foi um grande fator motivador para minha mudança para meu próprio apartamento alguns meses depois. Eu estava sozinho em casa uma noite por um motivo que não me lembro. Só lembro que minha família inteira estava fora. Eu tinha 15 ou 16 anos. Era um grande gamer na época, obcecado por StarCraft. E admito que às vezes passava 1 ou 2 noites de fim de semana jogando StarCraft ou algum outro jogo de PC. Isso foi logo antes do início do lockdown do Covid-19. Eu estava jogando StarCraft no meu computador no meu quarto, no primeiro andar, quando a campainha tocou 2 vezes. Corri até a porta, não querendo ficar longe do jogo por muito tempo, com medo de perder. Cheguei à porta da frente e perguntei quem era, como sempre fazia quando estava sozinho. Uma voz suave e fraca do outro lado disse algo que eu não conseguia ouvir. Parecia uma mulher. Abri a porta, mas deixei a porta de tempestade ainda separando eu e essa mulher mais velha, que estava do outro lado, com um grande sorriso no rosto. Ela estava com as mãos atrás das costas.
Eu disse através da porta: "Posso ajudá-la?" Ela disse que precisava usar um telefone e perguntou se podia entrar. Desde pequeno, sempre fui ensinado a nunca deixar um estranho entrar em casa. Nunca. Isso incluía mulheres. Mas eu me sentia tão desconfortável. Não sabia como recusá-la. Redirecionei-a para a biblioteca a algumas quadras de distância, porque certamente teriam um telefone. No fundo, eu sabia que a biblioteca estava fechada naquela hora, mas só queria que essa estranha que tentava entrar na minha casa fosse embora. Ela ainda estava sorrindo, mas o que disse a seguir não combinava com seu sorriso. Ela disse: "É muito rude virar as costas para uma velha pedindo ajuda." Respondi da única maneira que consegui pensar: "Meus pais não permitem estranhos na casa. É uma regra da casa." Comecei a fechar a porta lentamente enquanto dizia: "Desculpe." E ela apenas ficou lá, sem se mover, mas ainda sorrindo para mim. E embora o sorriso dela nunca mudasse, de repente parecia muito mais ameaçador. Eu estava voltando para o meu quarto quando a campainha tocou novamente. Não havia chance de eu abrir a porta de novo. Aquela mulher irradiava vibrações estranhas desde o início. Talvez algo estivesse errado com ela. Talvez ela não estivesse bem. Essas eram coisas que eu não tinha como saber. E talvez fosse egoísmo da minha parte mandá-la embora, mas simplesmente não ia abrir a porta para ninguém quando estava sozinho em casa. Voltei para o meu jogo, mas não demorou muito para eu sentar de novo e ouvir algo batendo na janela. Era um som de clique de algo metálico. A janela estava diretamente em frente à minha mesa. Eu tinha a persiana fechada, então não conseguia ver o que estava fazendo o barulho, mas já tinha uma ideia. Meu quarto era o único com luz acesa na casa. O terrível pensamento de que era a mulher de antes e que ela havia ido até a minha janela me apavorou. Desliguei o som do meu computador. Naquele momento eu não me importava mais com o jogo. O som de clique na janela persistia. Basicamente disse: "Que se dane", e fui para um cômodo diferente da casa. Sentei na escuridão da sala por um tempo quando a campainha tocou novamente. Aquela mulher estava me assediando agora. Tentei me convencer de que ela não era uma ameaça, apenas uma velha louca que provavelmente não sabia onde estava. Quando ela tocou a campainha uma segunda e terceira vez, decidi abrir a porta e perguntar se havia alguém que eu poderia ligar para ela. Mas quando abri a porta, havia agora um homem do outro lado. Ele parecia cerca de 10 anos mais novo que ela. Ele disse através da porta de tempestade: "Você viu minha mãe?" Respondi dizendo: "Sim, ela veio à minha porta antes." Ele então se desculpou e disse que ela tinha demência e saiu de casa. De repente senti-me mal, mas ele me perguntou se podia entrar por um minuto e novamente me senti desconfortável. Por que ele precisava entrar? Eu disse a mesma coisa que tinha dito à mulher que ele alegava ser sua mãe. "Podemos conversar por essa porta." Então disse que achava que ela tinha ido para o meu quintal, porque ouvi algo na minha janela. Disse que ele poderia dar a volta e verificar. Ele me agradeceu e desceu a calçada. Achei que ele tinha ido para o quintal, mas quando fui até os fundos e olhei pela janela, esperando vê-lo procurando, não vi ninguém, nem ele, nem a mulher. Isso foi estranho demais para mim. Fui para a cama mais cedo naquela noite, dormindo com a TV ligada ao fundo, até ouvir claramente o som de clique na janela de novo. Algo metálico estava batendo no vidro. Lembrei-me do homem preocupado e decidi tentar ajudar. Fui até a janela, levantei a persiana com a mão e vi aquela mulher do lado de fora da minha janela com o mesmo sorriso assustador. Ela estava batendo uma faca de cozinha na janela. Fechei a persiana e voltei para minha cama. Isso não parecia real. Um tempo suspeitamente curto depois, a campainha tocou novamente, 4 vezes. O som de clique na janela parou a essa altura. Tudo isso era suspeito demais. Parecia uma tentativa de roubo. Ignorei a campainha. Fiquei na minha cama esperando. Eu não tinha celular na época. Não era o garoto mais sociável crescendo. Também não queria chamar a polícia por algum motivo. Esperei até que finalmente parasse. Na manhã seguinte, contei ao meu pai o que aconteceu quando liguei para ele. Ele me disse que fui esperto em não abrir a porta. Todos concordaram que tudo sobre aquilo parecia uma tentativa de roubo.
Há uma chance de que talvez a mulher realmente tivesse demência e o homem fosse realmente seu filho preocupado? Talvez. Mas tudo parecia muito coordenado. Porque ele queria entrar na casa também. Como ele sabia que ela veio especificamente à minha casa? Porque ele nunca foi ao quintal procurar por ela quando dei permissão? Muitas perguntas sem resposta que me levam a acreditar que evitei algo terrível ao não abrir aquela porta.